É chegada a hora de celebrar nossa cultura maranhense. Começa agora, Central de Encantos. Central de Encantos. O maior São João do Brasil é aqui. Olá, sejam bem-vindos à Central de Encantos, que é uma produção da Central de Notícias. Para você que nos acompanha via YouTube, aquele recadinho. É cultura maranhense que está tão forte. Hoje, por exemplo, a gente vai falar aqui de uma cultura não só de Bumba-Boi, gente, mas também do espaço onde o maior registro que se faz digamos, de uma ação religiosa está lá em Arribamar, que é uma história, né, para contar. Estaremos daqui a pouquinho com o Flávio Brito. Então é super importante que você que está nos ouvindo agora, nos acompanhando, tanto através da rádio, quanto através também do YouTube, que você passe esse link adiante. Eu e Boys estamos aqui para conversar com Flávio Brito. Boys. Tudo bom? Tudo ótimo. Falar de uma cidade que tem uma tradição tão grande. Eu me batizei Flávio. Flávio é assessor-chefe de comunicação de São José de Ribamar. Primeiro te perguntar, você está dentro de uma área, a gente já conhece Flávio já há bastante tempo, e está diante de uma cidade que tem uma riqueza, primeiro na religiosidade, que queira ou não São José, ele congrega, tem pessoas que eu sei que durante o ano todo estão até fora da cidade, mas quando chega, por exemplo, aqueles festejos, diz que eles voltam e se reencontram. Seja bem-vindo à Central de Encantos, Flávio. Prazer Henrique, prazer Robson, conversar com vocês aqui dentro desse canal que é muito importante, desse projeto que traz a cultura, fomenta a cultura que foi tão sacrificada nesses últimos anos devido à pandemia. E você falava de São José de Ribamar. São José de Ribamar é uma cidade que tem uma história muito bonita da sua cultura, da sua religiosidade. O turismo religioso ainda é forte, embora também a pandemia chegou a atingir, mas quando nós começamos a nova gestão, capitaneada pelo prefeito Dr. Julinho, a nossa responsabilidade é lidar primeiro com o evento na pandemia e agora com a flexibilização que nós estamos tendo, um evento pós-pandemia, né? Ou então um controle maior da pandemia, vamos dizer assim, e trazer essa religiosidade. O Bumba Meu Boi passa por isso. Quem não sabe, o Bumba Meu Boi, ele vem de promessas e promessas de muitas pessoas. Há um ato religioso, há uma história que encanta a todos, que é a história da Catirina, Pai Francisco, dos índios, o corte da língua do boi, a ressurreição do boi, a festa nos arraiais, e a nossa responsabilidade é trazer tudo isso junto com a prefeitura. Flávio, é importante assim dizer que, corrigindo meu amigo aqui, o Robson, é Arriba do Mar. Arriba do Mar. Arriba do Mar. Que é São José de Ribamar. Ribamar, por sinal, o padroeiro do Maranhão. E tem uma coincidência aí, que Ribamar também é o padroeiro do Ceará. É impressionante que as pessoas pouco sabem que tem o São José de Ribamar, tem também uma igreja importante lá em Aquirás, que é a cidade que tem a igreja de São José de Ribamar. Mas não se compara também como o destino turístico e o destino religioso, que é São José de Ribamar. Claro. Então, aí, nessa retomada, Flávio, o que a gente percebe também que, além da avidez da população por fazer também, por consumir essa cultura, tinha os grupos também, existem os grupos que estavam necessitando disso. Como é que vocês organizaram para essa retomada dos grupos? Vamos, primeiro passo do ano passado. Ano passado, onde a pandemia estava muito forte, e nós sentimos a necessidade dessas pessoas, elas terem um apoio da prefeitura e como fazer com que elas se apresentassem no Lava Bois, que é o tradicional, né? Nós temos, o São José de Ribamar tem 3 pontos fortes no calendário festivo, né? O religioso, o festejo, como o Robson falou, e a gente já está começando a pensar já no festejo, no aniversário da cidade, no mês de setembro. E nós temos aqui logo o Carnaval, que tem logo após, vem o Lava Pratos e o São João, o Lava Bois, que a gente vai iniciar agora dias 2 e 3. Só que ano passado nós tivemos a pandemia forte ainda, como fazer? Nós entramos num ponto muito importante, o prefeito conseguiu, junto com a Secretaria de Cultura, trazer recursos para essas apresentações. Essas agremiações tiveram recurso, elas se apresentaram através das lives, como muitas pessoas fizeram, e no Lava Bois do ano passado nós fizemos 8 horas de lives com as principais brincadeiras folclóricas do município. E foi um Lava Boi muito interessante, porque a gente conseguiu, aí, de uma certa forma, atender essas brincadeiras e elas puderam receber o seu cachê e conseguir fomentar também um pouco a economia deles, né? E, enfim, colocar renda com esses artistas de São José de Ribamar.
E essa live teve 8 horas de duração. Nós fechamos parceria com a TV Alternativa do Robson, do nosso amigo Wagner. O Wagner transmitiu, nós geramos todo o conteúdo através da Ascom e transmitimos tanto via o YouTube da Prefeitura, como também pela TV Alternativa Canal 19.1. E a população se sentiu prestigiada porque teve um atrativo, a emissora se sentiu prestigiada porque tinha conteúdo, e os artistas também, porque nós montamos uma estrutura dando todo o conforto e dentro, claro, respeitando sempre ali todos os protocolos que tinham na época, né, que a gente também não pode abrir mão e continuar mantendo ainda uma campanha forte quanto a isso. E um prefeito que é reconhecidamente um médico Isso. espetacular, e logicamente que ele não ia deixar passar em branco esses cuidados. Nós estamos ainda num período desse, né? Então acho super importante lembrar o pessoal de, sabe, máscara pelo menos. Agora a gente já está bom, eu tomei minha 4ª dose, por exemplo. Estou na 3ª. Estou na 3ª. Flávio é um menino, gente. Então, e já essa 4ª dose chegou, e isso já faz com que você não tenha, digamos assim, uma virulência muito grande, né, dessa doença, desse Covid, mas pelo menos é preciso manter isso. Flávio, como é que vocês estão preparando estruturalmente? Eu me lembro de São José, a gente chegando ali, aquela parte lá de baixo, de ouvir aqueles sons ali embaixo, naquela região. Eu vou para São José desde que tinha alguns meses de idade, que eu fui batizado ali. Aquela igreja eu fui batizado, quando fui casar eu fui ali buscar meu batistério, foi exatamente na igreja de São José. A minha relação com São José é muito forte, meu pai trabalhava na Praia do Barbosa, vigiava sítios ali, e reza a lenda da família que quando eu nasci, meu pai levou horas, muitas horas para chegar em São Luís, porque o limite era carroçal. Eu estou falando de 1958, então era carroçal a estrada. E hoje a cidade cresceu, inclusive o próprio acesso a São José era o acesso antigo e o mais novo. Como é que vocês estão se preparando ali estruturalmente para receber essas pessoas? Porque a turma que vai para o Lava Bois é uma quantidade muito grande de gente. Bom, a gente já está... A Prefeitura ela tem todo um estudo do Lava Bois, a nossa coordenadora de cultura, que é a Inês Maranhão, ela conhece bem também essa cultura, porque vive ali, é uma artista dali que foi chamada para trabalhar na cultura local. A comunicação ela dá todo o suporte de visibilidade para isso, e a gente faz um estudo. Dentro do São João, que é o São João da nossa gente, que está acontecendo agora, a gente já viabilizou todos os caminhos, tanto com a Secretaria de Trânsito e Transporte, a Secretaria de Segurança Pública, com as outras secretarias, porque esse São João e o Lava Bois ele está sendo todo gerenciado e mantido pela Prefeitura de São José de Ribamar. Então nós montamos uma estrutura que já está acontecendo desde o dia 23, e ela vai seguir essa mesma estrutura até o dia 3, que é o ponto áureo do Lava Bois. Som, iluminação, se for necessário, né? Porque começa logo pela madrugada e vai aí até tantas horas do domingo, começa na madrugada de sábado para domingo e vara a noite do domingo às vezes. O pai da malhada, que é o boi de Ribamar, faz um arrastão ali, e tem um boi da Maioba, e tem outros Bumba Meu Bois ali em São José de Ribamar, que são muito fortes. Você sabe que é o encontro dos bois de matraca, os bois da ilha. Só que, por sua vez, esse ano tem um diferencial. A Prefeitura também abriu espaço para os bois de orquestra. Então nós vamos estar sábado e domingo. No sábado vai ser só boi de orquestra se apresentar, uma coisa bem diferente. E no domingo, sim, segue a tradição, que já vem desde a década de 50, com os bois de matraca. A origem desse encontro remonta ao quê? A década de 50 do século passado? Ela vem... E qual é o motivo de fazer isso? Eles tinham alguma religiosidade? Tinha alguma relação com a igreja? Tanto o Lava Bois quanto, até onde eu sei, o Lava Bois quanto o Lava Pratos, é uma maneira, mais ou menos o Lava Bois é uma maneira de agradecer. Agradecer ao santo, agradecer por tudo que aconteceu durante o período junino, né? Para você ter um exemplo, o boi da Maioba, a gente tinha uma agenda para o dia 23. 23 foi o dia que eles batizaram o boi. E eles não fizeram nenhuma apresentação, a não ser só mesmo lá na sede deles, e depois passearam em cortejo, uma romaria agradecendo, porque eles podiam voltar, ninguém sabia se a gente voltava ou não a esse presencial. Então é uma maneira de agradecer o santo. Então existe essa coisa cultural do Bumba Meu Boi, em agradecer os santos. Eles festejam São Pedro, São João, Santo Antônio, São Marçal e São José de Ribamar no Lava Pratos. Então é interessante essa questão de a fé ela está incutida ali, em todos os momentos, no Lava Bois. E eu acho que isso é um ponto especial. A igreja acolhe eles, faz algum tipo de ritual? Existe algum tipo de ritual na igreja? Lá? Bom,
Eles, dentro da igreja, ali nas proximidades, Nas proximidades, da igreja, no largo? ainda não, no largo não. Todas as atrações elas vão para a Praça Terezinha Jance, que é o Parque Folclórico. Né? Essa estrutura que a gente montou já está pronta para atender também os bois que vão se apresentar no dias 2 e 3. E, assim, a igreja ela se envolve dentro dos batizados dos bois, onde os padres batizam os bois, né? Tem aquela bênção. Eu acho que no ritual também de encerramento de morte de boi. Mas diretamente, ali o cortejo ele vem por trás, pela lateral da igreja, desce para o cais e segue para o Parque Folclórico Terezinha Jance. Então ele vem pela rua principal de São José de Ribamar, passa pela lateral da igreja, Dias, né? Gonçalves Dias, aí desce ali na lateral da igreja, vai pelo cais e do cais chega até o Parque Folclórico Terezinha Jance. Qual a expectativa de público que vocês mais ou menos de receber? Não dá para mensurar, Henrique, porque é um evento atípico de todos os outros anos. Né? Verdade, Nós sabemos sim, que reúne uma né? multidão. Só que, por exemplo, pelo que a gente já tem visto no São João, nos arraiais agora, que a prefeitura, além do arraial sede, tem mais 7 arraiais, e eles estão super lotados. Ontem, no Parque Vitória, só para você ter uma ideia, nós tínhamos uma multidão em plena segunda-feira, e na sede também. Então, não dá para você mensurar, mas, assim, a estrutura está montada, está toda pronta para receber um público, em média, de 10 a 20 mil pessoas na estrutura. Agora, a gente não sabe se vai passar, mobilizar. porque está todo mundo com saudade desse momento. O aparato de segurança, vocês contam também com o governo do estado, com a presença da Polícia Militar? Sim, nós temos a nossa Guarda Municipal, a quem eu abraço aqui o secretário Joel, tem feito um serviço muito bom dentro desse disciplinamento de segurança. A Guarda recebeu viaturas novas, fardamentos, está todo equipado. O prefeito tem essa responsabilidade para dar estrutura para essa Guarda fazer seu trabalho. E a Polícia Militar também, junto com a Polícia Civil, estão dando um apoio para a gente. Então, isso é importante. Vale ressaltar que durante todos esses dias, né, ainda não terminou o São João, e só termina para a gente com lá. Não houve nenhum registro de violência, nada, está tudo em paz. Então, isso é muito importante a gente citar aqui, que São José de Ribamar está a fim de brincar o São João, de curtir o São Pedro e dançar São Massal e terminar tudo isso com chave de ouro no Lava Pratos. Pois é, a gente tinha até uns registros aí passados, eles cessaram agora. Havia realmente alguns registros aí de violência. Poxa, é uma coisa que não é uma ação só de um local, no Brasil todo a gente vê isso. É um momento complexo e muito legal que agora se para. Eu acho que o próprio desejo de brincar, essa espera, faz com que as pessoas agora se acalmem aí. Nós estamos ainda no São João, mas eu fico pensando já como é que vocês se preparam lá para frente, não é? Porque tem muita gente assim, mas cara, São José de Ribamar não é em março? E a própria história, e Flávio deve ter mergulhado nisso aí, porque naquela época o mês de março é de chuva. Então transferido exatamente para setembro, porque coincide até com a história da Lua, vai depender da Lua. Mas existem as romarias, existem todo o procedimento, mas toda a igreja ela se prepara bem para isso. Também em março. Em março, mas, porém, o mês de setembro ainda acaba combinando com o aniversário da cidade. Isso. Então a festa fica muito mais bonita, é o religioso com também aquilo que é artístico. Ano passado, pra você ter uma ideia, dentro da pandemia, tem um tradicional bolo, que é o aniversário da cidade, que tem que ter aquele bolo. No ano passado, pandemia, como é que vai fazer isso? A gente usou todas as medidas de saúde, colocamos em pequenas vasilhas o bolo, cortamos o bolo, entregamos de forma segura para todo mundo que participou, e acabou que foi uma coisa muito bem elogiada pela crítica. Poxa, que preocupação com o ser humano, porque o nosso mote da gestão é cuidar das pessoas, é cuidar da nossa gente. Então a gente precisa ter todo um cuidado com o cidadão. Você fala, por que não tem essa violência toda? Porque a gente prima pela paz. Essa gestão é uma gestão que, sabe, ela não quer viver o ódio, não quer viver o barrismo daquela, esse não caminhou com o prefeito, não tem espaço na prefeitura. Independente disso, não existe essa perseguição. Então, isso vai reverberando para a população, e a população vai entendendo o sentido que existe uma gestão que quer cuidar das pessoas e não fazer politicagem, porque eu acho que o palanque é só de 4 anos, Robson. Eu diria que a cultura até como um elemento de pacificação. Eu acredito nisso também. Equalizar a paz, né? Exatamente. Nós estamos chegando aqui, pessoal, avisando que nós estamos chegando ao final. Então, Flávio Brito, assessor, o chefe dessa assessoria de comunicação,
Eu queria que você deixasse então essa convocação, né? Sim, Já que sim. nós estamos agora no nosso canal de YouTube, o pessoal que está aí até chegando em São Luís para curtir, porque eu sei de muita gente que interessante, pode morar em outras cidades, em outros lugares do país, mas que acabam voltando em determinados momentos para São José de Ribamar, e o Lava Bois também não deve fugir essa regra. Não, quero convidar você que não conhece o Lava Bois, vá conhecer, né, esse momento diferenciado, essa volta, a gente está vivendo o resgate da cultura, o presencial, o espetáculo nos arraiais, e vá conhecer, vão ter várias atrações à tua disposição, vai ter o carinho do ribamarense, vai ter aquele peixe-pedra te esperando, Opa. com muita, sabe, acompanhado de um arroz de cuchá, de tudo aquilo que a nossa culinária é rica e maravilhosa. E claro, o São João continua até o dia 29, a gente vai dar uma pausa, mas nos dias 2 e 3 tem Lava Bois São José de Ribamar, e de volta no presencial. A gente conta com a presença de vocês também. Obrigado pelo convite. Deixo um abraço aqui em nome do prefeito, doutor Julinho, e de todos que fazem a Prefeitura de São José de Ribamar. Obrigado, Flávio, pela participação. A gente dá um tempo, começamos com Flávio Brito, chefe da assessoria de comunicação da cidade de São José de Ribamar. A gente dá um tempo e volta já já com Central de Encantos. Estamos apresentando Central de Encantos. Apoio Governo do Maranhão. Depois de todo o vendaval, está de volta o arraial. O sorrufado batalhão, em cada canto é alegria. A nossa festa contagia a mais pura tradição. É tanto tempo que espera, a gente olhando da janela, estrelas no céu azul anil. Agora é a vez do pandeirão, do São João do Maranhão, a maior festa do Brasil, a maior festa do Brasil, a maior festa do Brasil, a maior festa do Brasil. São João do Maranhão, o maior do Brasil. Apoio Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Central de Encantos. Estamos de volta, sejam bem-vindos à Central de Encantos, que é uma produção da Central de Notícias para a internet, o nosso canal de YouTube. Por favor, compartilhe. É super importante compartilhar a nossa cultura, a nossa história, que é tão vibrante. Um abraço a você que nos acompanha também pelas mais de 300 emissoras espalhadas no Maranhão e por outras cidades do Nordeste, na nossa Central de Notícias. Hoje, a gente traz um pouco da história de quem conta a história que acontece, que leva isso para a revista. A gente está aqui fazendo esse registro em vídeo, eu, o Bois, mais uma vez, mas Leia faz esse registro já em revista há muito tempo, não é, Bois? Leia Zaqueu. Leia Zaqueu está aí décadas já divulgando o Maranhão para o mundo, não só para o Maranhão, mas para o mundo, para todo o universo, porque ela comanda uma revista aí há tempo, com todas as adversidades, com todas as dificuldades que se apresentam, mas ela vem lutando e vem mantendo essa revista com uma periodicidade que a gente fica impressionado. E com uma qualidade, gente. Vou até Qualidade mostrar aqui, já estou com a gráfica minha, hein? excelente. Eu soube, por exemplo, que houve uma promoção lá no dia da vacinação, eu cheguei atrasado, mas já me vacinei, mas a qualidade do material. Mas, Léa Zaqueu, muito bem-vinda. Obrigada. Já nos encontramos em vários momentos, Léa, acompanhando o teu trabalho. Mas como é que começa essa história, Léa, de fazer esses registros da revista? Quando é que começa isso? Isso começa na década de 80, né? Quando eu comecei a trabalhar no Jornal Estado, no Sistema Mirante de Comunicação. Eu conheci o Muão, que já tinha esse trabalho, né? O Muão já fazia isso, o Muão chamado Gilberto, que era o diagramador do Jornal Estado do Maranhão. E quando eu comecei a trabalhar no Jornal Estado, eu comecei no departamento comercial, né? No departamento comercial eu comecei a fazer trabalhos de consultoria publicitária. E aí eu me apaixonei pela publicidade. E dentro dessa publicidade eu fui convidada a fazer uma página de turismo dentro do Jornal Estado, que quem escrevia na época, porque eu ainda não era jornalista, ainda não fazia faculdade, quem escrevia na época era o nosso amigo Mário Reis. Mário Reis era quem escrevia a página de turismo. E daí eu conheci
esse tabloide que o Gilberto, nosso amigo Muão diagramador, fazia. E ele me convidou uma vez para trabalhar com ele, para saber se eu não queria, se eu gostava, porque eu sou de uma região chamada Santo Amaro do Maranhão, que naquela época ainda era conhecida, não se falava de Lençóis Maranhenses, não se falava nem tão pouco de Santo Amaro, porque naquela época Santo Amaro ainda era, digamos assim, povoado de Humberto, de Primeira Cruz, na verdade, desculpa, era de Primeira Cruz, e depois de um tempo que se transformou em município. E quando eu conheci o Santo Amaro, a minha cidade natal, lá a primeira vez que eu cheguei naquele lugar, chamado na época de Morraria, né, eu disse, gente, que coisa linda, um dia os pés do mundo vão estar aqui. Nunca imaginei, com 15 anos de idade, 16, 17 anos de idade que eu tinha naquela época, eu comecei a trabalhar jovem, muito jovem. Eu imaginei que um dia, realmente, a minha fala ia acontecer, porque hoje em dia os pés do mundo estão ali, né? Então, nós brincávamos ali de descer o morro, de cair na lagoa da Gaivota, que na época era a lagoa mais conhecida. Hoje são várias lagoas, né? Hoje já existe lá o nosso parque. Mas essa história começou assim. E daí o Muão passou para mim, não quis mais, me perguntou, Léa, tu não queres ficar com o jornal? Na época era um jornalzinho, um jornal tabloide. E o interessante como passou a ser hoje a revista que ela é. Porque eu comecei, depois que eu fiquei com o jornal, eu comecei a viajar. Porque eu fiz uma meta. Não, eu não posso trabalhar com turismo. Naquela época nem se falava de turismo também no Maranhão. Mas eu tinha uma meta depois que eu conheci a minha cidade natal. E aí eu disse, não, gente, eu não posso ficar só no Maranhão, eu tenho que sair daqui. Comecei a sair daqui com o jornal, tamanho tabloide, papel jornal. E encontrava alguns amigos, fui conhecendo pessoas de outros estados, jornalistas, que tinham revista já, né? E eu me sentia impotente naquele momento de estar com um trabalho do meu estado tão rico em potenciais turísticos, né, e culturais, e eu estar com um produto que não condizia com aquilo, né, com os nossos colegas que estavam ali do Sul e Sudeste com revistas lindas e maravilhosas. E eu batalhei, fui buscar. E hoje a nossa revista não deixa a desejar para nenhuma do país. Léa, é interessante também, como você falou dos pés em Santo Amaro, e dos olhos também, né? Porque, principalmente, sim, os olhares acabaram se voltando para o parque, que o parque é visto pelo mundo inteiro. Isso aí nos traz mais facilidade, assim, por ter essa vitrine? Você acha que é fácil vender ou se torna mais fácil vender essa vitrine para o mundo? Hoje se torna mais fácil vender essa vitrine para o mundo, mas a gente ainda tem alguns entraves, né? Mas esses entraves a gente vai conseguindo, né, trabalhar para tirá-los do caminho. Porque, assim, o nosso trabalho, hoje, nós temos essa revista física, temos a revista digital que circula o mundo inteiro, mas o nosso principal patrocinador já é o Governo do Estado, né, que eu agradeço muito aqui. O Governo do Estado é o nosso principal patrocinador. E, se não fosse ele, eu acho que nós não estaríamos hoje onde nós estamos. Porque a revista, hoje, ela participa das principais feiras de turismo do Brasil, né, e algumas de alguns países, também, né, algumas internacionais. Mas, assim, nós conseguimos, diante da fortaleza que nós temos de patrocinadores, a gente tem a Coca-Cola e também o Guaraná Jesus, tem o apoio das federações, as instituições aqui, como o SEBRAE, FEComércio, o FIEMA, SENAC, que são nossos principais parceiros também de muitos anos que acreditaram no nosso trabalho. Então, assim, a gente sempre tenta mantê-los, porque é dessa forma que a gente consegue melhorar o nosso trabalho. Bem, especialmente essa é São João do Maranhão, o maior do Brasil. Eu fico imaginando qual foi a loucura de vocês, da tua produção, de sintetizar numa revista um caleidoscópio maluco de tantas e tantas manifestações. Me fala um pouco desses bastidores aí. Esses bastidores é meio complicado. Isso gera uns ciúmes danados, sabia? Isso gera uns ciúmes das brincadeiras. Se você vai falar de um e não falar de outro, então você tem que ter um jogo de cintura muito importante, né? Porque aí você vai buscar para tentar agradar mais ou menos todo mundo. E para agradar a todos, a gente procura realmente divulgar no geral, que são as danças, que são as brincadeiras de Bumba Meu Boi, principalmente
o Bumba Meu Boi, né? Então, aí a gente trabalha os sotaques. Quando a gente trabalha, quando a gente trabalha todos os sotaques, a gente está valorizando todos eles, né? Todas as brincadeiras. Então, assim, aí vem as danças, vem os tambores de crioula e vem outras questões de danças assim que já acontecem em outros municípios que também se sentem na obrigação de nos cobrarmos de estar ali também, né? Então, a gente trabalha tudo isso. Então, dentro dessa revista, depois que você folhear, você vai conhecer aí, vai ver, a gente teve o trabalho teve o cuidado, na verdade, não é o trabalho, teve o cuidado de falar de todos os sotaques de Bumba Meu Boi, principalmente aqueles que estão aí meio esquecidos, como o sotaque de Costa de Mão, né? Então, assim, a gente traz tudo, é uma riqueza, na verdade. Eu tenho muito orgulho de fazer esse trabalho. Eu tenho um orgulho demais de falar da minha cultura, de falar do meu povo. O que mais me encanta no Arraial não é só ver aquelas pessoas que saem de casa vestidas com as suas indumentárias, com as suas roupas, com a sua alegria, com o seu sorriso no rosto para defender a sua cultura, como também aquela comunidade que sai das suas casas para aplaudir e abraçar essa riqueza de cultura e essa diversidade cultural que nós temos, muito linda. E qual apoio que você tem? Eu vejo que a revista traz a Festa do Divino também, que é um marco importante na cultura do Maranhão. Como é que é o diálogo que você tem com os municípios? Há um interesse também por parte dos municípios em se apresentar na revista, divulgar para o mundo? Os municípios, a gente procura muitos municípios, principalmente os municípios de polos turísticos, nós procuramos muito. Mas eles ainda são, assim, eu digo que eles ainda estão muito tímidos, né? Eles não, assim, eu acredito que alguns prefeitos ainda têm uma certa, são tímidos ainda para entender o tamanho do trabalho que nós vamos oferecer. Por exemplo, Alcântara agora, foi difícil fechar alguma coisa com Alcântara em termos do interesse institucional, né? Mas a gente não deixa de fazer, o importante é que a gente não deixa de fazer, né? A gente faz por amor, então a gente vai tirando um pouquinho dali, aí consegue algumas publicidades para bancar, porque esse trabalho é um trabalho muito caro, né? É um trabalho bonito que a gente faz, com boa qualidade de papel, de impressão, então não é um trabalho fácil de fazer, é um trabalho muito difícil, mas muito difícil mesmo. Mas o importante de tudo isso é o prazer que ele nos dá quando ele está pronto. Léa, a gente ainda fala, faz tanto tempo que as pessoas ainda levantam a voz para dizer, poxa, mas a gente tem tanto potencial e tu estás mergulhada nisso desde a década de 80, quer dizer, milênio passado, né? Porque já nem século passado. Então você já está tanto século tempo... XX. Do século XX, né? Do século XX. Então, agora, as pessoas ainda continuam dizendo, e tu que vives o dia a dia, você está nos falando de um dos lugares que é citado pelo mundo, que é Alcântara. No entanto, o pessoal ainda... O que você acha? O que está faltando para essa gente, Léa? Para que eles entendam o quanto isso é importante. Você está falando das pessoas que vão para lá. Eu vi superlotações do IPEM, a gente está aqui, teve dia que nós tínhamos ali 20 mil pessoas no IPEM. E todas sedentas dessa coisa, dessa cultura. O que está faltando para essa gente despertar? Eu acho que em questão dos municípios, eles precisam acreditar mais no potencial que eles têm. Não é só acreditar, mas também divulgar e acreditar e buscar quem faz esse trabalho. Nós fazemos esse trabalho, às vezes, de forma muito mais espontânea, né, do que sendo paga, no caso que se diga assim, né? Para isso, é bom que se diga. Pois a recompensa financeira também que tem que haver, né? A recompensa financeira tem que haver. Porque a cadeia do turismo também é o gerador de renda, de empregos. Renda, de economia criativa, gera emprego, gera renda, gera tudo. A gente sabe que a gente contribui muito com isso. Dentro desse trabalho da revista, nós temos um projeto que a gente trabalhou com as artesãs, chamado o projeto Mãos a Fio, que eu vou tirar um pouco do contexto, está tudo dentro, porque tem a ver, né, isso, o artesanato. É uma peça. Então, dentro daquilo que a gente já faz, quando eu falo na década de 80, porque eu comecei na década de 80, no Jornal Estado, mas a primeira edição do Maranhão Turismo foi em 1989, dezembro de 1989. Aqui ele está aí desde 1990, porque eu não tinha esse primeiro número que o meu amigo Henrique Bois outro dia me levou, né? O nosso primeiro número é 1989, né?
Então, assim, é muito prazeroso fazer isso, muito prazeroso mesmo. Léa, você falava do apoio também nos municípios do Estado, que você conta com o apoio do Estado. Em termos nacionais, do Ministério do Turismo, nunca veio nenhuma resposta desse período todo que você está aí divulgando e fazendo a publicação desse periódico? Não, nós já tivemos várias publicações do Ministério do Turismo. Nós tivemos um ministro do Turismo tivemos um maranhense, ministro né? maranhense, mas isso veio acontecer já, a nossa aceitação dentro da revista, com o ministro do Turismo, que me parece que era mineiro, ele até o... Maris Guia? Não era Mário Guia. É o que dessa gestão agora, né? De presidente. Mas foi ele que entendeu, ele conheceu o trabalho no Conotel que eu estava em Goiânia, né? E ele me parabenizou pela revista e me pediu que fosse no Ministério do Turismo falar com o Sérgio Flores, que era o diretor de marketing. E ali ele, quando viu a revista, inclusive era uma revista de edição especial que eu fiz do Divino Espírito Santo de Alcântara, tudo sobre o divino. Ele ficou encantado com a revista e perguntou perguntou para mim por que o Ministério do Turismo não estava com o anúncio dentro daquela revista. E aí eu fui, abri um leque, né, para a revista, mas aí agora, inclusive eu soube que saiu uma campanha para o São João e nós não fomos beneficiados. Inclusive, fiquei muito triste com isso, porque a revista estava disposta a receber o anúncio do Ministério do Turismo. Nós não recebemos. Não sei se, até falo aqui, se são questões políticas que às vezes interferem nisso, que eu acredito até que seja. Léa, no programa anterior nós tivemos uma conversa com a Nadir, que é do Boi da Floresta, e ela falava que das 500 e tantas, mais de 250, 260 são mulheres que estão à frente. E você destaca isso dentro da revista. Me fala como é que vocês enxergaram isso? Como é que vocês enxergam essa presença feminina também no ambiente do Bumba Boi? Nós sempre enxergamos essa presença feminina dentro do Bumba Meu Boi, dentro do tambor de crioula. Na verdade, essas fazedoras de cultura, porque as fazedoras de cultura, elas não são só do Bumba Meu Boi nem do tambor de crioula, elas também são fazedoras de cultura que vêm lá do nativo, que é o artesanato. Quando elas pegam aquela palha de buriti, transformam em moda, transformam em bolsa, transformam em uma linha de crochê, né? Num vestido de crochê, uma coisa linda, né? Uma linha. Então, assim, elas são fazedoras de cultura, todas elas, né? E, na verdade, essa matéria, Mulheres do Bumba Meu Boi, isso foi uma participação junto com a Patrícia Cunha e o jornal Imparcial, né? Que nós conversamos, eu achei interessante a matéria que ela fez. Essa matéria é do Jornal Imparcial, a reprodução foi nossa, mas a matéria é do Jornal Imparcial. E a matéria do tambor de crioula, das mestras de cultura, das mestras, é nossa, né? Porque a gente tem interesse de fazer esse compartilhamento, a gente trabalhar isso. Porque se tu faz uma coisa interessante, por que não compartilhar, por que não divulgar dentro do contexto do nosso trabalho? Isso foi tão importante porque jornalistas de outros estados, mulheres de outros estados, como Aracaju, Salvador, me pediram a matéria para colocarem nos seus stories, nos seus Instagrams dos seus municípios lá. A Cassandra, que é da Abragete, a presidente da Abragete, hoje não mais a Abragete lá de Sergipe. De Aracaju, de Sergipe, me pediu, achou interessante a divulgação dessas mulheres fazedoras de cultura. O pessoal está me dizendo aqui que nós estamos com o tempo quase encerrando, mas então, como acessar? Nós estamos aqui com a revista física, como você pode ver, não é? Mas você falou também que ela está na internet. Ela tem o Instagram dela, Revista Maranhão Turismo, e o site dela, revistamaranhãoturismo.com. Olha, a gente ficou muito feliz de receber Léa, que já está há tanto tempo despertando as pessoas para uma revista. E fazer registro, gente, que é tão importante fazer o registro, não é? É verdade. E hoje, já com esse viés de ir no mundo inteiro através, para Léa, porque ela foi refinando o produto dela. Com o passar do tempo, o produto foi ficando cada vez melhor, ela foi crescendo. E isso que é interessante dentro do turismo também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço, muito obrigada por terem me convidado para estar aqui hoje, falar um pouco da nossa história. Ela é extensa, né? Da próxima a gente aumenta esse horário, porque ela é bem extensa. Mas eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado. A gente faz o intervalo. Começamos com Léa Zaqueu. Vai lá.
Maranhão, repete, Léa. Maranhão Turismo, Instagram, Revista Maranhão Turismo e o site revistamaranhãoturismo.com. A gente faz um tempo e volta já já aqui na Central de Encantos. Não sai daí. Estamos apresentando Central de Encantos. Apoio Governo do Maranhão. O maior São João do Brasil está gerando emprego e renda. O programa Mais Renda capacitou os empreendedores e agora dá oportunidade. O programa Mais Renda é geração de renda. Movimenta a economia, né? Ainda brinco São João. É mais alegria, é mais renda no São João do Maranhão. A maior festa do Brasil. Governo do Maranhão. Apoio Governo do Maranhão. Central de Notícias, Rádio Timbira e Universidade FM no São João do Maranhão. O maior São João do Brasil. Apoio Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Central de Encantos. Estamos de volta, você está com a Central de Encantos, uma realização da Central de Notícias, com apoio cultural do governo de Brandão, né, com a direção aí do nosso amigo Paulo Vitor. Paulo Vitor, que é um homem também de fazer os batuques. Ele está desde há 12 anos de idade já com pirilampo, né? Está bem inserido nesse contexto. Um abraço a você que nos acompanha pela rede de rádios da Central de Notícias e também para você que nos acompanha através do nosso canal de YouTube. Que tradição, meu caro Boys, essa de São Marçal, que é o nosso tema de hoje. Pois é, hoje a gente está trazendo o São Marçal, que o São Marçal conclui esse período junino. É o último santo festejado no período junino. Engraçado que tem uma controvérsia aí, porque o São Marçal, até tem algumas pessoas ligadas a padres, pessoas ligadas à Igreja Católica, que esclarece que o São Marçal não era um santo. Chegou a ser um santo em São Luís do Maranhão, onde ele teve essa grande evidência, foi em São Luís, por justamente fechar o ciclo do Bumba Meu Boi e do folclore maranhense. Bem, nós estamos recebendo, gentilmente, veio aqui o coordenador, Júnior. Júnior, 2 anos de paralisação, 93 anos já de edição. Volta um pouco com a gente, como é que começa essa história, por onde que começa essa, que eu chamo de apoteose. Nós temos a nossa apoteose do Bumba Boi. Como é que começa isso? Bem-vindo aqui à Central de Encantos. Obrigado pela oportunidade, a gente agradece. Representando o Instituto Mãos de um Amigo, a gente vem fazer parte, né, desta coordenação desse ano, de organizar essa festa, depois de 2 anos, né, que o nosso São João parado, e a gente voltou agora com força total. E o São Marçal, para brilhantar, para encerrar a primeira parte, né, a gente pode dizer que o período vai se estender, né, mas para manter a tradição da data, em comemoração ao dia de São Marçal, nós vamos fazer o desfile do João Paulo novamente, né, aquele onde se reúne todos os bumbabois de Matraca, de São Luís, de outros municípios que fazem parte do desfile. E para matar a saudade também, né? De depois de 2 anos, e a gente espera que seja da mesma forma e ainda melhor, com o que a gente tem para oferecer de estrutura. Esse ano em parceria com a Secretaria de Cultura, com o Governo do Estado. E a gente está aí para fazer com que a festa aconteça de uma melhor forma. Júnior, como é que se dá a participação dos grupos nesse evento? Vocês organizam, convidam? Porque a gente também conhece ali que o João Paulo era um marco do Bumba Meu Boi, por justamente ser a última fronteira antes de chegar ao centro, que era permitida a apresentação do Bumba Meu Boi, né? Ali até por volta da década de 40. Exatamente. Boys, conta-se a história, né, que devido às proibições que existiam nessa década, né, de 40, que os grandes senhores não aceitavam, né, que as brincadeiras se apresentassem na parte que a gente chamava, que eles poderiam chamar na época de a primeira classe, ou seja, uma classe média de São Luís. Então eles ficariam só, primeiro começou no bairro do Anil, aí depois chegou até o João Paulo, que é onde era a Salina antigamente, né, de São Luís, onde tinha um areal, antes de chegar ao bairro do Monte Castelo. E depois eles foram trazendo aquela tradição, foi organizando, a coisa foi crescendo, foi tomando corpo,
E hoje é o que é, né? Chegando aos 93 anos de tradição, de apresentação, de tudo isso que faz a festa do São Marçal. Bem, existe uma série de coisas que foram acontecendo ali, de tradições. Por exemplo, a tradição do feijão que é servido ali. Vai manter, é mantida? Vai ser mantido em parceria com o Exército. O BIS, o 24 BIS, ele está nos propondo e vai ser um dos parceiros nossos nessa coisa do caldo do feijão, continua assim mantido. Bem, muita gente, logicamente, o Bois perguntava aqui sobre como é que é essa convocação. O que você já tem nesse momento confirmado de apresentações de Bumba Boi lá em São Marçal? Devido à pandemia, nessa paralisação de 2 anos, a gente teve uma perca muito grande com alguns grupos, mas outros conseguiram se manter, mesmo com toda a dificuldade, que a gente sabe que fazer cultura é um tanto difícil, a gente manter tudo isso. Mas a gente tem uma lista de mais de 30 Bumba Bois hoje, que fazem parte, e a maioria, mais da metade, já confirmaram presença. Principalmente os novos e os grandes batalhões também já confirmaram suas presenças. Júnior, tradicionalmente somente os bois de matraca que passam? Ou são também bois de outros sotaques? Bois, porque o sotaque de matraca, ele tem o nosso, que a gente chama aqui a matraca daqui de São Luís, que é a da ilha, né? Sotaque da ilha. Na Baixada também tem o sotaque de matraca. É um pouco diferente, parece assim uma mistura de zabumba com matraca, mas é um pouco diferente. O andamento é diferente. Mas a tradição do João Paulo, do bairro, da festa do São Marçal, é sim os Bumba Bois de matraca. Mas alguns se apresentam, né? Alguns bois de zabumba passam e se apresentam, mas a tradição é o Bumba Boi de matraca. Bem, eu acho que, logicamente, que vocês atuam na coordenação, para que a gente já possa ter mais ou menos uma ideia, normalmente isolam determinadas áreas, o trânsito vai ficar modificado naquela área, isso já deve ter passado pelas reuniões de vocês aí de preparação. Com certeza, com certeza. Toda essa estrutura, todo esse amparato policial, médico, bombeiro, bombeiro civil, que hoje a gente tem que ter os brigadistas, né, em todas as áreas, tudo isso já foi providenciado, toda essa estrutura já foi providenciada, já está disponibilizada pelas secretarias, pela Polícia Militar, pela Secretaria de Saúde, pelo Bombeiro Militar. Então a gente vai ter um aparato muito grande, um efetivo, com um contingente para conter todo mundo, para que a gente possa fazer a festa segura e da forma que ela tem que acontecer. Nesta retomada, vocês vão fazer alguma coisa, vai marcar essa retomada? Vocês têm algo que vai marcar essa retomada? A gente tem algumas surpresas que a gente vai colocar nessa parte estrutural, que ainda não tinha tido, entendeu? A gente vai buscar fazer uma coisa bem melhor do que era antes. Bem, logicamente que com essa espera e com o passar dos anos, a gente se lembra, eu fico tentando lembrar, porque aquela região ali, aquele espaço, era o espaço da feira, lembrança que eu tenho é o espaço da feira, e vocês foram ampliando. Não dá para fazer um spoilerzinho do que vai rolar, né? Vou antecipar alguma coisa aqui que a gente vai. Então, fisicamente, vocês vão fazer alterações, vão ampliar coisas ali, é isso? Mas assim, do local, onde o pessoal sobe para cantar, ou mesmo do que está em volta ali da... Antigamente se colocavam 2 palcos. Isso. Era um para apresentações, que é onde usamos, né? Os cantadores de Bumba Boi se apresentavam, e alguns convidados, que era feito tipo um camarote. Esse ano nós vamos disponibilizar 3. Opa. Vai ser um para a imprensa, esse aonde será feita a apresentação dos cantadores, e um a gente disponibilizou exatamente para as autoridades e para os moradores mais antigos do bairro, que prestigiavam sempre ali a brincadeira, que sempre estavam ali, que sempre gostaram, que sempre apoiaram. Então essa é uma das novidades. Esse ano nós vamos ter 3 palcos, com um amparato para todos, para que a gente possa atender todo mundo com uma estrutura bem colocada para todos. Vocês vão destacar alguma pessoa desse evento, desses 93 anos, vocês têm algum destaque de participação? Nós vamos homenagear nos troféus que serão distribuídos às brincadeiras, aos cantadores, nós vamos homenagear ao seu Mábio, que foi uma pessoa que sempre dirigiu o Instituto São Marçal, quando era vivo, né? Em memória a ele, nós vamos premiar todas as brincadeiras com o troféu Mábio, em homenagem a ele. Eu me lembro agora
nós perdemos algumas pessoas do rádio, agora falando de rádio e televisão, não é? Nesse período, o Oswaldo, a Helena Leite, a Helena Leite. Então, personagens que estavam... O Juarez. O próprio Juarez. Poxa, são amigos que estavam muito ligados a isso. E eu pediria até fazer até um pedido aqui, defendendo aqui a classe, puxando aqui para a classe, que a gente pudesse, em alguns momentos, lembrar dessas figuras, porque é difícil imaginar um São João sem a presença de Helena, sem a presença de Juarez e sem a presença de Oswaldo. Eu tive a felicidade de ter Oswaldo em sala de aula. E aquela alegria impressionante. Oswaldo, quanto ele lutou contra a doença que acabou levando, quando ele saía do hospital, estava lá com aquela alegria. Então, é um pedido que a gente faz aqui para o coordenador, o Júnior, que fosse feita uma referência durante esse evento. E me diz uma coisa, qual é o horário para começar? A gente sabe que tem hora para começar, né? Agora é para terminar. É longo, né, Júnior? Júnior, dentro da coordenação, dentro da programação do cronograma que nós fizemos, o início, por lei, né, a gente está autorizado a iniciar às 6 da manhã. Agora, como você está dizendo, o encerramento nós programamos para as 23 horas, mas a gente sabe, né, que muitas das brincadeiras se atrasam, porque eles estarão vindo do Largo de São Pedro. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem que acompanhar aquilo que está dentro do cronograma deles. Entendeu? Então, com isso não existe uma ordem de desfile, não sei, nada estabelecido como ordem de apresentação. Alguns estão priorizando alguns horários. Sim. Só vão chegar depois de meio-dia. Aí a gente vai tentar fazer esse cronograma dentro do que eles vão apresentar para a gente. Mas a ordem de desfile a gente ainda não tem exata. Júnior, quanto às homenagens, você pode ficar tranquilo. Quanto a isso, a gente tem uma coordenação de locução que é dirigida pela Adriana e pelo Frank Matos. Eles já estão cientes, vão falar da história, vão falar dessas pessoas que fizeram parte desse marco cultural do nosso estado, né? Tanto a Helena Leite como o Juarez Souza, que foi uma das pessoas que coordenou o último São Massal em 2019, e com certeza serão lembrados, todos eles, no desfile durante o dia 30, no São Massal. Por falar em lembrança, Júnior, qual é a tua lembrança, digamos assim, algo que tu não esquece desses encontros lá em São Massal? Durante toda essa minha caminhada na parte cultural, Júnior, eu sempre, até na criação mesmo do projeto, quando a gente escreveu o projeto, eu sempre veio na lembrança as pessoas que a gente não deve esquecer de quem já se foi, né? E foram pessoas que marcaram. E eu lembro muito da minha juventude, quando eu frequentava o desfile de São Massal, eu lembrava muito das toadas de João Chiador. Tinha uma que dizia, na Avenida do João Paulo, eu faço a terra tremer. Aquilo sempre foi uma coisa marcante, e hoje a gente tem praticamente o hino, né, da Maioba, que se não existisse o sol, como seria para a terra sobreviver. Então, tudo isso eu creio que vem marcando muita gente, marca todo mundo. São coisas que acontecem durante o desfile que eu acho que remete a todo mundo lembranças, a emoções, entendeu? Então, o Humberto mesmo, o próprio Humberto, né, com o Boi do Maracanã, que hoje é muito bem representado pelos filhos, e à frente de Dona Maria lá, dirigindo o boi, e a família, a gente vê que tudo isso remete a gente a muitas lembranças, a muitas recordações, e que a cada dia 30 ficará marcado para cada um. Ficará marcado para cada um de nós. Não só quem coordena, vocês da imprensa. Festival de cantadores, né? Havia até o companheiro Zé Reis, né, que promovia aquele encontro também de miolos, né, que a gente não sabe nem se vai, eu não sei se vai acontecer. Já aconteceu, né? Esse ano. Já aconteceu. Tem também o festival lá nas Barrigudeiras, né, com o Zabumba, o encontro. Isso. E a gente está buscando, né, fazer essas parcerias aí, e tudo isso, Júnior, remete a lembranças boas. O bom de tudo é que a gente vai ter a oportunidade também de matar a saudade, né? Depois de 2 anos, que foi muito sofrimento para todo mundo, muitas percas, mas vai ser genial, vai ser primordial esse momento.
Olha, a gente quer agradecer, Júnior. Primeiro, que vocês estejam unidos, você está à frente de uma quantidade imensa de pessoas que se arregimentam para que se mantenha essa tradição. Muito obrigado por ter vindo aqui participar com a gente aqui na Central de Encantos. Eu que agradeço, Júnior. Agradeço você, agradeço ao Boys, agradeço a direção da Central de Notícias. Como você está falando, além de mim, tem uma coordenação inteira que tem mais de 12 pessoas envolvidas em todo o processo. Vai ter mais de 1.000 pessoas com aparato policial, como eu já falei, bombeiro civil. A gente fez uma parceria. Uma das novidades será a presença da Secretaria de Saúde, com alguns técnicos, algumas coisas que serão disponibilizadas, né, para aquele primeiro atendimento. No caso, se houver necessidade de um primeiro atendimento de socorro, a gente vai estar lá com o aparato da Secretaria de Saúde para isso. Muito obrigado. Nós Obrigado, conversamos com o Júnior. Júnior, que é coordenador exatamente dessa tradição incrível de São Marçal. A Central de Notícias orgulhosamente apresentou Central de Encantos. Central de Encantos, o maior São João do Brasil é aqui. Apoio Governo do Maranhão.